Ai, antes de começar, vamos orar, gente, porque eu não começo nada sem oração. Então, Pai, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, Senhor, sendo um instrumento em Tuas mãos. Eu declaro sobre a vida de todos aqueles que estão em casa assistindo, as pessoas que estão aqui na igreja também, que nada que venha para roubar a palavra que o Senhor tem para elas nessa noite. Eu declaro caindo por terra tudo aquilo que veio para roubar essa palavra. Eu declaro as pessoas sendo impactadas por essa palavra. Eu declaro essa palavra entrando no coração de todos vocês que estão aí em casa assistindo. Eu declaro que os corações de vocês irão se voltar para aquilo que hoje vai ser ministrado, porque não sou eu, é o Senhor através de mim. Amém? Boa noite, gente. Graça e paz. Meu Deus, que coisa interessante. Deus realmente ele é um Deus que surpreende a gente. Essa semana eu estava comentando com alguém sobre a graça que há em ministrar aqui para uma igreja praticamente vazia. Você olhar para uma câmera e ministrar. Estava conversando com uma amiga minha e dizendo, ela falando que na igreja dela já vai voltar aos cultos normais, né? E eu dizendo, não, aqui em Petrolândia ainda vai estar online os cultos. E eu disse, eu louvo pela vida dos meus pastores, porque precisa ter muita unção para ministrar olhando para uma câmera. E logo em seguida eu recebi o convite para ministrar. Eu disse, Senhor, o Senhor é um Senhor que realmente surpreende a gente. E se eu fui chamada para trazer uma palavra, então vamos cumprir, porque hoje a gente vai falar sobre serviço. E serviço é algo que está muito aceso no meu coração, o desejo de servir. E hoje, como tema, eu trouxe, Deus falou acerca de algumas verdades sobre o serviço que a gente precisa ouvir. Algumas verdades que precisam estar acesas em nosso coração. Quando nós falamos de serviço, nós entendemos que é um privilégio servir ao reino. Sabe? Não é peso, não é honra, é privilégio. Quando somos chamados para servir ao reino. E eu trouxe, se a gente tivesse no culto normal, hoje seria culto de quinta e seria culto de estudo da palavra. E não há nada de anormal nisso. Nós estamos vivendo uma circunstância diferente, mas o nosso Deus, ele é um Deus sobrenatural. Então hoje vamos ter um culto de estudo da palavra, amém? Posso ouvir um amém de vocês aí de casa? Pelo Espírito eu escuto vocês dizendo amém. Então, tem algumas verdades que elas são necessárias e eu gostaria que vocês, e a gente vai abrir a Bíblia muitas vezes, quem me conhece sabe que quando eu ministro a gente utiliza bastante a Bíblia. Então a gente vai abrir lá em Efésios, peguem as suas Bíblias. Efésios 2. A gente vai ler os versículos 8, 9 e 10. Eu quero dizer que todos, sem exceção de nenhuma pessoa, todos somos chamados a servir. Amém? Então, lá em Efésios 2, a partir do versículo 8, diz assim: portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Presta atenção. Realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós a praticássemos hoje. Amados, esses versículos, eles estão falando sobre nós somos salvos, não pelas obras. Isso fica bem claro na palavra, que nós somos salvos mediante uma graça que há em quê? Em termos fé em Cristo Jesus, acreditarmos que Jesus veio a esse mundo como Salvador nosso. Porém, olha só, quando nós somos salvos para realizar a boa obra. Nós somos salvos para fazermos a obra. Nós somos chamados para o serviço. Então, fica bem claro no texto que
Não é por obras que vem a salvação. Mas depois que a gente é salvo, devemos ter o compromisso de servir, de fazer as boas obras. E ele ainda deixa mais claro uma coisa, ó. No finalzinho do versículo 10, ele diz assim: as quais Deus preparou no passado, Deus já preparou muito antes de nós nascermos, para que nós as praticássemos hoje. Hoje. Não é amanhã, não é depois, nem é depois de amanhã. Porque todas as vezes que nós lermos esse livro, todas as vezes que nós lermos esse trecho, vai estar dizendo hoje. Então, amanhã vai ser hoje, depois de amanhã vai ser hoje, e sempre será hoje. Não é o que nós fizemos só no passado, não, é o que a gente faz hoje. Amanhã vai ser hoje de novo, e depois de amanhã vai ser hoje de novo. Então, nós precisamos ter esse entendimento que essa obra ela tem que ser constante, amém? Tem um versículo, tem um texto lá em Mateus, eu quero que vocês abram em Mateus. Vocês vão lá em Mateus 22. Mateus 22 fala da parábola do banquete nupcial. Eu não vou ler o texto todo, mas ele fala assim, que um rei foi casar o filho e convidou várias pessoas. Na realidade, esse texto, ele fala sobre salvação, que muitos são chamados e poucos são escolhidos, que é onde a gente vai se ater nesse texto, certo? Nesse versículo, no versículo 14. Ele vai contar a história de um rei que chamou várias pessoas e essas pessoas rejeitaram. Eles eram os chamados, porém eles não foram. Cada um estava muito preocupado com os seus interesses e acabaram não indo para o casamento. O rei se revoltou e chamou outros que nem eram os convidados a princípio, e eles foram para o casamento. Mas no final, que é onde eu quero frisar para vocês, e a gente pode falar esse texto também em relação ao serviço no reino. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E quando eu leio isso, eu tenho um entendimento que não é porque Deus chama todo mundo e escolhe alguns, não. Deus chama todos, e o desejo do coração de Deus era que todos aceitassem esse chamado, aceitassem esse convite. Porém, muitos são chamados, porém, alguns escolhem servir ao reino. Alguns escolhem entender quais são os princípios bíblicos acerca do reino. Depois que eu sou salva, eu tenho um compromisso com o Senhor de servir ao reino. Então, a gente precisa entender estes princípios, amém? Isso é tão evidente que o próprio Jesus, ele mesmo, ele viu que é necessário bastante trabalhadores, porque os trabalhadores, né, para o reino são poucos. Quando a gente lê lá em Mateus 9, 30, a gente vai ler no 9 a partir do 36, a gente vai voltar só um pouquinho. Olha só, Jesus vinha de uma maratona de serviços para o reino. Ele curava, ele pregava, ele ensinava a palavra, sabe? Eu não lembro uma época que Jesus, que você leia na Bíblia, que diz assim, que Jesus, em algum momento, alguém veio para ser curado e Jesus disse, não vou curar porque hoje eu estou cansado. Você pode vir amanhã? Não. Jesus nunca, todas as vezes que a gente lê a palavra, todas as vezes Jesus está curando enfermos, está libertando endemoniados, ele está fazendo algo. Em nenhum momento Jesus se recusou a trabalhar para o reino. Mas a gente entende que Jesus ele era 100% Deus, 100% homem. Então eu creio que Jesus se cansava, amém? Mas mesmo cansado, Jesus fazia a obra. Jesus nunca se negou a fazer a obra. Mas chegou um momento que ele percebeu que tamanha era a obra que ele disse, lá em Mateus 9, a partir do 36. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Então olhou para os seus discípulos e, de fato, olhou para os discípulos e disse, de fato, a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, orai ao Senhor da seara e pedi que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita.
Amados, o trabalho para o reino é abundante. Não falta trabalho. Olha, eu vou dizer, a gente está aqui na igreja hoje, mas sabia que tem gente trabalhando para vocês estarem assistindo aí em casa? Olha, eu tenho ali um rapaz, que eu queria até honrar ele na noite de hoje. Nós somos da comunicação, e na comunicação, nesse tempo todinho de pandemia, 2 pessoas trabalharam. Foi eu e Jordax. Eu queria honrar a vida de Jordax. Pense no menino de ouro. Todos os cultos ele está aqui, fazendo essa transmissão para você estar assistindo aí em casa. Sabe também que hoje o louvor não está, mas todos os cultos que o pastor chama o louvor está aqui. Sabe que nós temos pastores fiéis, que todos os cultos eles estão aqui. Então, se essas pessoas não estivessem aqui, vocês não estariam aí assistindo essa live hoje, vocês não estariam aí recebendo da palavra, vocês não estariam aí sendo alimentados por essa palavra. Então, existem trabalhadores, independente da circunstância. Paulo fala na sua palavra que ele aprendeu a viver em todo o tempo, independente da circunstância, amados. E nós temos que ser como Paulo, devemos ser como Paulo. Não é a circunstância que vai nos parar, não, amém? Não é porque tem um vírus aí que eu nem enxergo, não sei, eu sei que ele está fazendo um estrago, mas maior é Deus. Olha, eu estive no Recife com minha mãe doente, eu voltei, esse vírus não me afetou em nada. Eu não deixei de servir o Senhor por conta do vírus. Eu já estive aí do outro lado, hoje eu estou aqui, onde o Senhor me mandar eu estarei, amém? Por quê? Porque eu entendo quais são os princípios do reino. Eu entendo que eu recebi o maior presente que eu poderia receber na minha vida, que foi a salvação. Então, eu, no meu coração, eu tenho uma dívida de gratidão com o Senhor, por isso que eu sirvo. Amém? Aleluia, Deus é bom. Então, amados, a gente tem que entender esses princípios, devemos servir. E a gente não pode servir de qualquer jeito. A Bíblia, ela nos ensina as formas de servir. Eu quero que vocês abram lá em Salmos 100, no versículo 2. Sabe, a Bíblia ela nos ensina sobre tudo em relação ao reino de Deus. Então, quando ela fala em serviço, que nós devemos servir, ela também diz a maneira como nós devemos servir. Quando vocês abrem em Salmos, no capítulo 100, no versículo 2, diz assim: serve ao Senhor com tristeza. É com tristeza que está aí na Bíblia de vocês? Creio que não, porque na minha Bíblia está dizendo assim: serve ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Então, olha só, servir ao Senhor com alegria, fazendo as coisas para o Senhor alegre, não achando que é peso. Muito pelo contrário, é gratidão. E sabe por que com alegria? Porque a alegria ele é um fruto do Espírito. Então, Deus já colocou dentro de nós a alegria. Então, quando nós servimos com algo que já está dentro de nós. Então, se a gente está servindo com algo que seja diferente de alegria, se a gente está servindo com tristeza, alguma coisa está errada. E se alguma coisa está errada, você tem que se examinar. O que está errado se eu estou servindo com alegria? Se está sendo pesado servir ao Senhor? Tem algo errado em mim, não é na palavra. A palavra ela nunca vai estar errada. Então, o errado está em mim. Eu tenho que me examinar, saber onde é que está o erro. Amém? E se você não tem alegria, amados, eu vou te ensinar uma coisa. Quer dizer, alegria você tem. Você pode não estar exercendo essa alegria. Veja só, o pastor Buddy, ele tem um livro chamado Ha, Ha, Ha. E ele fala que quando a gente não está assim tão alegre, a gente usa um ha-ha-ha para ficar alegre, amém? Eu já fiz essa experiência de não estar tão alegre assim. E você pode ver, se você começar. Uma vez eu juntei com 3 amigas e a gente começou só na brincadeira. Eu fazia ha-ha-ha daqui, minhas amigas ha-ha-ha de lá. E daqui a pouco a gente estava rindo de verdade, achando engraçado e rindo pelo Espírito, rindo mesmo, sentindo felicidade naquele riso. Então, exército, alegria, começa com ha-ha-ha pelo Espírito, daqui a pouco esse ha-ha-ha vai ser realmente de verdade, não vai ser só pelo Espírito não, amém? Uma outra forma de servir ao Senhor, e a gente vai ver lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58, e nele eu tenho algumas coisas bem interessantes para falar.
Abram aí bem rapidinho, porque no meu aqui já está aberto. Portanto, amados irmãos, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Eu peguei aqui uma versão, mas eu vou abrir na versão King James. Aleluia. Na versão King James diz assim: portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que o Senhor, todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Amados, quando eu olho para esse versículo, eu vejo algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. Sedes firmes. Olha a palavra firme. Sedes firme, firme. Quando a gente vai construir um prédio, a gente procura o melhor material. Quando a gente vai construir a nossa casa, a gente procura o melhor material para construir para o quê? Para que a nossa casa seja firme, para que não venha um vendaval, não venha uma chuva, não venha e derrube. Então devemos ser firmes também para que qualquer probleminha, qualquer circunstância, qualquer vírusinho aí do inferno não venha nos tirar do nosso serviço. Amém? Constantes. E quando a gente fala constantes aqui, na versão da King James diz assim: dia após dia. Amados, constância já está dizendo, é sempre, todo dia, dia após dia. Não é, eu vou fazer hoje, amanhã talvez, depois eu não vou fazer, não. É todo dia, é toda vez que o pastor te chamar e disser, tem isso para fazer, bora fazer. É quando o teu líder disser, bora fazer isso, bora fazer. É cumprir a sua escala, é constância. Amém? Gente, eu estou ouvindo tantos améns aí de casa. Oh, glória a Deus, eu estou ouvindo todo mundo aí dizendo amém. E abundantes. Essa palavra abundante é muito interessante, porque quando a gente vai falar de bênção, a gente quer receber do Senhor bênçãos abundantes, transbordantes, que vem a nós, né? E o vosso reino, amados, que te foi pedido, sabe? Não é ver uma cadeira que está fora do lugar e chegar lá e dizer, pastor, a cadeira estava fora. É chegar lá e botar a cadeira no lugar. Não é ver que faltou o irmãozinho da recepção e dizer, não tem ninguém na recepção, não. É chegar lá e ficar, eu vou ficar aqui na recepção até o irmão chegar. Amados, é fazer além do que é te pedido. É fazer além, de forma abundante, porque Deus se agrada disso. Amém? Quando a gente vai também lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 11, ele fala algo bem interessante. Não sejais vagarosos no cuidado, fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Amados, se a gente pegar cada uma dessas palavrinhas e trouxer para a nossa vida e trouxer para o nosso serviço, a gente vai entender muitos princípios bíblicos acerca do serviço aqui. Amém? Não sejam vagarosos. Eu vou até ver na versão da King James. Pronto. Eu também gosto da versão. Na King James diz assim: não sejais descuidados do zelo, sedes fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Amados, quando eu olho para essa palavra vagarosos, a gente pode ver com lentidão, né? Estou fazendo aquilo de forma lenta também. Mas sabe o que Deus trouxe ao meu coração? Vagaroso no servir. Muitas vezes a gente está na igreja, a gente entrou numa igreja, a gente está aqui há 1 ano, 2 anos, 3 anos, só recebendo, esperando que alguém enxergue a gente para servir em alguma coisa. Não, eu estou na igreja e eu preciso dizer, está precisando de quê? Que sirva onde? Eu posso ser útil em que lugar? Então não seja vagarosos em esperar que o pastor te enxergue, em esperar que um líder te enxergue. Não, seja disponível para isso, se ofereça. Líder,
tem um departamento no seu coração, vai lá e fala, eu queria servir nesse departamento, eu me identifico. Então, não seja lento também em chegar e se oferecer para o serviço na casa do Senhor. Amém? E quando ele fala no cuidado, e na outra versão ele diz, não sejais descuidado no zelo, eu falo também não fazer de qualquer forma. Façam com excelência. Não é porque, o pastor não está vendo. Eu vou passar aqui um pano de qualquer jeito. O pastor não está vendo mesmo? Ixi, lavar esse copo. Vou lavar essa taça aqui de qualquer jeito. Quem está vendo? Vou passar só uma aguinha. Amados, Deus é um Deus excelente. Nós somos chamados de cristãos. E cristão significa semelhante a Cristo. Significa se assemelhar com Cristo. E Cristo foi excelente em tudo que fez. Deus, ele é um Deus excelente, Ele é um Deus de detalhes. E se Deus se importa nos detalhes, se Deus, Ele observa os detalhes, por que também a gente não vai ser detalhista para o Senhor? Amém? Então, tudo que a gente faz para o Senhor, a gente deve fazer com excelência. Amém? E quando Ele fala em fervorosos, e interessante que nas duas versões fala em fervor, né? Em ser fervorosos. Essa palavra fervoroso, quando eu li, ela me deu um sentido assim de paixão, sabe? Ser apaixonado. Dia dos namorados está chegando aí, dia 12, vai ser o dia dos namorados. E a gente lembra que quando a gente está apaixonado, e quem está apaixonado aí, quando a gente está apaixonado, a gente quer fazer tudo com excelência, se preocupando nos mínimos detalhes. O lacinho do presente, até se a perninha estiver mais para a direita ou mais para a esquerda, a gente tem que ficar do jeitinho que a gente quer. Se para uma pessoa aqui da terra, que a gente diz gostar tanto, amar, estar apaixonado, por que não para o Senhor? A gente não faz com essa mesma paixão. Então, quando fala em fervor, em ser fervoroso, eu penso em estar apaixonado pelo serviço na casa do Senhor, seja onde for, não necessariamente só na casa do Senhor. Eu estou falando do serviço na casa do Senhor porque eu tenho visto o quanto a circunstância mudou as coisas dentro da nossa igreja. Eu estou falando da nossa igreja só Verbo Petrolândia, não. Eu estou falando da igreja de uma forma geral. Só é aqui não. Em vários lugares as pessoas mudaram por conta da circunstância. Amém? Lá em Deuteronômio, e a gente vai abrir, lá no 10, vamos lá para o Velho Testamento para não dizer que serviço só entrou a partir do Novo Testamento, não. Já existia serviço bem antes. A gente vai ver a partir do 12. Eu ainda estou falando de formas de servir ao Senhor, amém? Com alegria, com fervor, com constância. E aqui, em Deuteronômio 10, no 12 e no 13, fala assim, agora, portanto, ó Israel, o que é que o Senhor, o teu Deus, pede a ti? Ele está fazendo uma pergunta, né? O que é que o teu Deus pede a ti? Ora, Deus pede apenas que temam o Senhor com amor reverente, andando em seus caminhos, servindo ao Eterno, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. E ainda fala mais, e que obedeças os mandamentos e as doutrinas do Senhor, que hoje te ordeno para a tua plena felicidade. Amados, se vocês pegarem no detalhe, ele fala aqui, servir ao teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. E que obedeça aos mandamentos e doutrinas do Senhor, que hoje te ordeno para a tua plena felicidade. Então, quando a gente serve ao Senhor de toda a alma e de todo o coração, a gente sente uma felicidade plena. A Bíblia nos garante isso. Que essa felicidade é plena em servir ao Senhor. Mas isso quando a gente está com o coração colocado no lugar correto. Quando a gente está com a alma colocada no lugar correto. Não é o coração pela metade, não é a alma pela metade, é de
todo, é todo o seu coração depositado naquele serviço, é toda a sua alma depositada naquele serviço. Para que o quê? Para que a gente receba uma felicidade plena no Senhor. Porque essa felicidade de servir ao Senhor só pode ser plena, amados. Tudo que Deus faz é completo, não é pela metade. Então, por que a gente vai ser pela metade para as coisas do Senhor? Temos que ser plenos no Senhor. Amém? E uma outra forma de servir ao Senhor, está lá em Mateus 25. Mateus 25, no versículo 21. Se a gente ler o iniciozinho, né, esse versículo vai ser tirado daquela... Tem algumas Bíblias que falam da parábola dos talentos, que Deus depositou, que um servo, um senhor, ele saiu, né, e deixou os talentos para cada um, e o que recebeu 5 transformou, né, em mais 5, o que recebeu 2 transformou em mais 2, mas o que recebeu 1, escondeu, guardou, enterrou o talento. Isso a gente vai estar falando de talento daqui a pouco. Mas ele diz, ao final, quando se constata o que cada um fez, e isso eu estou trazendo para serviço, entendeu? Deus te chama para fazer um serviço e você não faz, olha que resposta você vai ter de Deus. E respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Olha só, uma das formas que a gente deve servir ao Senhor é com fidelidade, sabe? Ser fiel ao Senhor em tudo que Ele nos propõe, sabe? Ser fiel ao Senhor. O pastor acabou de falar sobre dízimos e ofertas e os nossos bens, sabe? As nossas rendas, aquilo tudo que chega às nossas mãos, também é uma forma de servir ao Senhor. Muitas vezes a gente acha que servir ao Senhor só com o nosso trabalho. Não, mas a gente também deve servir ao Senhor com aquilo que chega às nossas mãos. As pessoas estão dizendo, mas eu estou num tempo, o tempo está difícil. Mas, amado, se está chegando algo em tua mão, o tempo não está tão difícil assim, não. Deus está te abençoando, não está te faltando nada. Então, por que você está deixando de ser fiel ao Senhor nesse tempo? E isso eu não estou trazendo isso como um julgamento, não. Eu estou trazendo isso como uma reflexão para vocês. Reflete, se eu estou de alguma forma ainda recebendo algo, pode não ser tanto quanto eu recebia antes dessa situação atual que a gente está vivendo, mas algo tem chegado em minhas mãos. E esse algo que tem chegado em minhas mãos, eu tenho que ser fiel ao Senhor. Porque se nós estamos sendo fiel no pouco, no muito Ele vai nos colocar. Amém? Então, nós entendemos que nós devemos servir ao Senhor com alegria, com firmeza, com constância, de forma abundante, né? Sendo rápidos em servir, apaixonados pelo serviço, né? Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e de forma fiel. Fidelidade deve estar algo implícito em nosso coração. E aí, a gente precisa entender algumas coisas acerca do serviço. Primeiro, que se eu sigo a Jesus, seguir a Jesus implica também em servir. Eu não posso apenas seguir a Jesus sem servir. E eu vou mostrar isso na palavra. Vocês vão abrir lá em João 12. João 12, 26. Se alguém me serve, precisa seguir-me. E vice-versa, amado. Se eu sigo a Jesus, eu preciso servir. Se eu sirvo, eu sigo. Se eu sigo, eu sirvo. Amém? Porque onde eu estou, o meu servo também estará. E aquele que me serve será honrado por meu Pai. Amém? Ou seja, eu tenho que entender. Se eu quero servir a Jesus, isso vai implicar também em servir.
E a gente tem que entender que todo talento, todo dom que é colocado em nós, é colocado para serviço do reino. Amém? E a gente vai entender isso lá em 1 Crônicas. A gente vai voltar um pouquinho para o Velho Testamento, mas vai ver também no Novo. Para a gente entender acerca que muitas vezes nós recebemos talentos e achamos que os talentos, os dons que nós recebemos é para a gente. É para a gente ganhar dinheiro, é para a gente, para alguma coisa, mas primeiro e antes de tudo, os nossos talentos e os nossos dons é para ser servido ao reino. 1 Crônicas 15. A gente vai ler só o 22, amém? Olha só, existia a Arca da Aliança, todo mundo conhece. Essa arca ficou um tempo com Davi. Depois Davi meio que não se importou muito com a arca. Ela ficou um tempo na casa de... Esqueci o nome da pessoa. Deixa eu lembrar só aqui para... Obed-Edom. Ela ficou um tempo na casa desse Obed-Edom. E Davi viu que a arca na casa dele estava trazendo muitos benefícios. Eles estavam sendo muito abençoados. Ele resolveu trazer de volta a arca. E quando ele resolveu trazer de volta a arca, ele instituiu uma forma de como trazer essa arca e delegou algumas responsabilidades para as pessoas. E no 22 ele diz assim, ó. Kenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era sua obrigação, porquanto ele tinha talento e competência para executar bem essa tarefa. Amém? Então veja bem, por que ele foi escolhido para fazer aquilo? Porque Deus já havia depositado nele o talento. Qual era o talento dele? Era de cantar, né? Então ele ficou responsável pelo louvor enquanto a arca era trazida. Amém? Um outro exemplo, a gente tem lá em Êxodo, e eu quero só mostrar porque eu gosto daquilo que eu falo ser embasado na palavra. Lá em Êxodo 31, a gente vai a partir... Quando foi para construir o tabernáculo, Deus saiu dando todas as instruções a Moisés de como seria feito o tabernáculo. E aí, lá em Êxodo 31, o Senhor diz a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu fiz que ficasse pleno do Espírito de Deus em sabedoria, em entendimento e capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para trabalhar com arte na escultura de pedras, para entalhar madeira e realizar todo tipo de obra artesanal. Então, veja, aqui já é um outro tipo de dom que Deus tinha depositado na vida, de Bezalel. E aí, esse trabalho dele era específico, esse dom, esse talento que ele recebeu, foi específico para a obra do Senhor. Amém? E só para dizer que os talentos e os dons que Deus dava era só no Antigo Testamento, a gente vai ver no Novo Testamento, lá em Romanos 12. Lá em Romanos 12, a partir do 4... Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. Ou seja, cada um dentro do corpo tem uma função, amados. Alguém nasceu para cantar, alguém nasceu para ministrar a palavra, alguém nasceu para lavar o banheiro, alguém nasceu... Vocês acham que quando a gente chega na igreja que ela está limpinha, não é porque Deus deu o dom a alguém de limpar tão bem, não vai ter ninguém que limpe tão bem uma igreja como fulano.
Não vai ter alguém que limpe aquele vidro ali da entrada da porta tão bem como o cicraninho. Cada pessoa recebeu um dom, um talento para fazer algo. E quando eu deixo de fazer aquilo o qual Deus me criou para fazer, o reino ele vai ficar precisando de um serviço. E alguém vai vir, alguém que talvez, porque não é porque eu deixei de servir que o reino vai parar. O reino não para, amém? Jesus não precisa de nós, somos nós que precisamos. Por isso que eu volto a dizer, é um privilégio, é uma honra. Quando a gente entende isso, que é privilégio e honra servir ao Senhor, a gente vai entender que o nosso trabalho é importante para o crescimento e para o avanço do reino, mas principalmente para nós, porque nós temos que ter esse coração grato. Tantas coisas fez o Senhor por nós, não podemos nós servir ao Senhor? Amém? Amados, o maior exemplo de servo foi Jesus. Maior exemplo. Quer servir bem, quer servir com excelência? Olhe para Jesus, se espelhe em Jesus. Eu trouxe alguns versículos e a gente vai começar lá em Mateus 20, 28. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como único resgate por muitos. Amado, Jesus era Deus. Ele era 100% Deus e 100% homem. Mas a palavra diz que ele não usurpou ser Deus. Por quê? Porque ele veio na forma de homem. Ele era Deus e ele era homem, mas ele não usou o seu status de Deus para vir aqui à terra. Ele usou o seu status de homem, de servo. Ele chegou no nível mais baixo que um ser humano podia chegar. E a palavra nos ensina que o nível mais baixo é o nível mais alto que a gente pode chegar. A palavra é loucura, por isso que quando a gente lê, né, que Deus, né, escolheu as coisas desse mundo, as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, é loucura para o homem dizer, eu cresço cada vez que eu sirvo, eu cresço em Deus cada vez que eu sirvo. Quanto mais a gente serve, mais a gente cresce em Deus. Aos olhos do homem, talvez o que a gente está fazendo é pequeno, mas aos olhos de Deus é grande, amém? Então, e eu queria trazer uma outra verdade que é necessária. Não tem como servir a Deus sem servir aos homens. Vocês têm que entender isso. Não tem uma forma de servir somente a Deus. É através dos homens que nós vamos estar servindo a Deus. Eu quero que vocês abram lá em 1 Pedro 4:10. Servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Amados, logo no início já está a deixa. Servir uns aos outros. Servir uns aos outros. Tem que estar no nosso coração, devemos servir uns aos outros, porque a própria palavra nos ensina isso. Quer um outro versículo para isso ainda ficar mais para dizer, não, mas só falar aí não. Lá em Colossenses 3, certo? A gente vai abrir uns 2 versículos só para que isso entre realmente no seu coração. Colossenses 3, no 23, ele diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Mas eu posso ler do fim para o começo só para que vocês entendam. Faça para os homens, sabendo que o que você está fazendo para os homens, você está fazendo para Deus. Por quê? Porque Deus está lá no céu, Deus está aqui também, amém? Mas Deus está lá no céu, na sua glória, e Ele não está precisando do nosso serviço. Quem precisa do nosso serviço, da nossa ajuda, dos nossos trabalhos aqui, é o homem, entendeu? Então,
Se Jesus veio a esse mundo, ó, vamos entender a lógica do serviço. Jesus veio a esse mundo, ele era Deus, mas veio como homem. E ele veio servir a humanidade. Ele doou tudo que ele tinha, todo o serviço que ele pôde fazer nessa terra, ele fez em prol da humanidade, a tal ponto de entregar a sua vida. Jesus hoje está lá no céu, sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, e nós somos quem aqui na terra? Sacerdotes cristãos, somos a figura, a imagem de Deus nessa terra. Amém? Então, se nós somos os representantes de Cristo nessa terra, a gente vai fazer o mesmo serviço que Jesus fez. Então, olha só, é muito simples. Se Jesus orava pelos enfermos, a gente deve orar pelos enfermos. Se Jesus ele expulsava os demônios, a gente também deve fazer isso. Mas eu acredito também que Jesus fazia muitas outras coisas, porque a palavra diz que tantos foram os milagres, tantos foram as maravilhas e os feitos de Jesus nessa terra, que a palavra, que a Bíblia, ela não pôde escrever, né? Porque imagina a gente, eu imagino todo dia milhares e milhares de pessoas eram curadas, eram salvas, eram libertas por Jesus. Então entenda que você é um representante de Cristo nessa terra. E se você é um representante de Cristo, você diz, eu sou servo do Senhor, e o seu Senhor veio para servir, você também vai servir a humanidade, você também vai servir as pessoas. A palavra diz que se você diz, eu amo a Deus, mas não ama o teu irmão, você é mentiroso. Porque como é que você pode amar um Deus que você não vê e não ama o teu irmão que você está ali vendo? É meio sem lógica, né? Então, nós somos o amor de Cristo revelado nessa terra. Por quê? Porque através das nossas ações, através do nosso serviço, através do nosso cuidado com as pessoas, nós revelamos Cristo. Amém? E olha só, há uma recompensa. Quando a gente leu, e eu nem vou pedir para vocês lerem, eu vou ler aqui mesmo. Quando a gente leu, a gente vai voltar 2 versículos que a gente leu, só para que a gente entenda que há uma recompensa. Lá em João 12, 26, no finalzinho do versículo, ele diz assim, e se alguém me serve, meu Pai o honrará. Então, a recompensa vai ser honra. Honra de que jeito? Pode ser que Deus honre algo que está no seu coração e Ele realize o desejo do seu coração porque você tem sido fiel no teu serviço. Pode ser um lugar de honra, de destaque que Deus vai te colocar. Eu só sei que servindo a Deus, você vai ser honrado. Amém? E lá em Mateus 25, 21, fala, né, que se no pouco foi fiel, sobre o muito te colocarei, e entra no gozo do teu Senhor. Sobre o muito te colocarei, eu entendo que é um nível mais alto. Se vai ser um nível mais alto, pode ser um lugar realmente de destaque aqui, visível aos homens, ou pode ser um nível mais alto, e esse é o que eu me interesso, é um nível mais alto em Deus, sabe? Um lugar de destaque em Deus, não um lugar de destaque só para os homens, que a gente, na realidade, o que a gente tem que entender são as motivações do nosso coração, o porquê eu estou servindo. É para que eu alcance uma fama? É para que eu alcance uma glória? Ou é para que eu alegre o coração de Deus? A palavra diz que Deus se alegra com as nossas obras, amém? Lá em Salmos 104, 31 diz, o próprio Deus se alegra das nossas boas obras. E quando ele fala, entra no gozo do teu Senhor, eu imagino que é uma alegria plena, né? É desfrutar. Enquanto a gente está servindo ao Senhor, a gente desfruta de uma graça, e uma graça separada somente para aqueles que servem. A palavra fala da multiforme graça do Senhor, e eu acredito que essa multiforme graça, ela também está envolvida no serviço. Quando eu sirvo ao Senhor, tem uma graça especial, tem uma graça diferente para aquilo que eu estou fazendo. Amém? Eu queria encerrar com algo que está lá em Mateus. Eu queria falar sobre algo assim, eu até tinha, mas o Senhor trouxe tão forte ao meu coração sobre a questão de realmente estarmos com o coração no lugar correto. A gente vai ver lá em Mateus 20. Mateus 20, a partir do 20.
Aqui na minha Bíblia diz, é preciso sabedoria para pedir. A partir do 20 diz, naquele momento aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu com seus filhos. Os filhos de Zebedeu eram Tiago e João. Então entenda o que estava acontecendo nesse texto. E prostrando-se, fez um pedido a ele. Eu lendo o texto, eu acredito que esses filhos, a Bíblia não fala, mas eu acredito que esses filhos já haviam falado com a mãe a respeito desse desejo deles. Eu acredito que não era um desejo só da mãe, era um desejo também dos filhos. E eles fizeram um pedido, né? E Jesus disse, né? O que desejais? E ela respondeu, ordena que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Amados, imagine, no reino, Tiago senta de um lado, João senta do outro. Ou seja, eles estavam desejando um lugar de honra. Eles queriam honra. Amém? E Jesus responde, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou prestes a beber e ser batizado com o batismo com o qual eu estou sendo batizado? E eles afirmaram, podemos. Oh, sabia de nada, inocente, sabia de nada pelo que Jesus ia passar. Então Jesus lhes declarou, certamente bebereis do meu cálice, mas quanto a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim outorgá-lo. Estes lugares pertencem àquele a quem foram reservados por o meu Pai. Ao ouvirem isso, os outros 10 ficaram injuriados contra os 2 irmãos. Eu fico imaginando os outros 10. Olha, queria sentar uma à direita, outra à esquerda. Mas menino, eu imagino que deve ter sido um burburinho ali, amém? Então Jesus os chamou e explicou, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Olha a parte importante. Não será assim dentre vós. Ou seja, no reino é diferente, gente. Não é como o mundo faz. O reino, ele funciona de uma forma bem diferente. Ao contrário, quem deseja ser importante entre vós, será esse o que deva servir aos demais. Ou seja, importante é o que serve e não o que é servido. No mundo natural, né? As pessoas mais importantes e ilustres são servidas. Mas no reino de Deus, se eu quiser ser importante, se você quiser ser importante, na realidade, se você quiser ser importante para Deus, no seu serviço, sirva. Não tenha um coração para ser servido. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Amados, o reino de Deus é loucura. No mundo, quem serve é inferior, né? Quem está sentado à mesa está no alto escalão, alto. No reino de Deus é diferente. O próprio Jesus era a maior pessoa que havia pisado na terra em termos de autoridade. Porém, ele fez o quê? Ele veio servir os menores, os mais fracos, os pecadores, os rejeitados. E assim somos nós. Se nós quisermos sermos grandes, não para esse mundo, porque esse mundo é passageiro, mas para Deus, sermos grandes no reino de Deus, nós devemos servir. Sabe, nesse tempo de vírus, não gosto nem de falar, porque eu nem lembro que ele existe. Não é porque eu tenho medo dele, não é porque eu nem lembro. Para mim, eu continuo fazendo as mesmas coisas. Venho para a igreja, cultuo, estou com os meus pastores, estou com o pessoal da minha equipe. Então, para mim, não mudou muita coisa, não. Eu não fui afetada por esse vírus, eu não fui afetada de forma alguma. Tem pessoas, o meu psicológico foi afetado.
O meu, de forma alguma, o meu psicológico está ótimo. Eu ganhei foi mais tempo para ler a palavra, para estudar a palavra. Eu estou aproveitando cada tempinho, sabe, para me aprofundar mais em Deus. Então, assim, não é a circunstância que vai fazer você parar. Não é a circunstância que vai fazer você parar o seu serviço para o reino. Tem tantas coisas para fazer, sabe? Os nossos pastores, eles estão aqui todos os dias. Amado, eu louvo a Deus, eu honro os meus pastores, eu amo os meus pastores, eles estão ali, sabe? Quando eu venho fazer uma live, eles estão ali comigo também. Então, assim, eu posso falar de pessoas que são perseverantes, firmes e constantes na obra do Senhor. E eu posso dizer o nome deles, porque eu quero honrar, dar essa honra aos meus pastores que eu amo, foram pais que eu ganhei, pais espirituais, que é o pastor Alexandre e Patrícia Marques, a esposa dele. Gente, não é fácil você estar aqui, você vem segunda, às vezes não aparece ninguém na igreja, você vem terça, vem só o pessoalmente que vai servir. Entende assim que há uma graça sobre a vida deles, mas a mesma graça que há sobre a vida deles, há sobre a vida de vocês, se vocês estiverem com o coração no lugar correto. Tudo envolve a motivação do nosso coração. Não tem nada a ver porque é pastor, é a esposa do pastor, não. Tem a ver com o coração deles. Eles estão focados na obra do Senhor. Eles estão focados no avanço e no crescimento do reino. Sabe, quando uma igreja ela serve junto, ela entende o que é corpo, essa igreja avança mais rápido, cresce mais rápido e é uma igreja fortalecida. Vocês pensam que não é cansativo para eles estarem aqui todos os dias? Eu creio que é. Eu creio que às vezes eles se sentem desmotivados. Eu creio que às vezes eles se sentem desanimados porque ninguém pega junto. Nós somos o corpo de Cristo. A gente tem que estar junto com eles, fortalecendo os nossos pastores. Sabe? Quantas tardes eles estão aqui e não vem ninguém nem trazer um copo d'água, não vem ninguém nem trazer um cafezinho que os pastores tanto gostam. Isso é servir ao reino. O que foi que eu falei? Que servir a Deus é servir às pessoas. Sabia quando você manda até um lanchinho para o pastor, para a esposa do pastor, vocês estão servindo ao reino? Tudo é serviço, porque eles estão aqui a serviço do reino. Amém? Então, assim, eu louvo a Deus por aquelas pessoas que entenderam o que é servir ao reino. Eu louvo a Deus por aquelas pessoas que realmente têm o coração no serviço, entenderam que existe uma gratidão em nosso coração por tudo aquilo que Jesus fez na cruz por nós. E hoje, para agradecer por todo o sacrifício na cruz, nós servimos. Não importa o tempo, todo o tempo é tempo de servir. Não importa a circunstância, não vai nos parar. Porque o Senhor é a nossa força, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente. Nada te para. Só você mesmo que está se parando. Esses dias Deus tem falado muito comigo sobre águas, sabe? E essa tarde eu refletindo mais uma vez, o Senhor falou sobre águas. E se a gente observar, uma água parada, imagine, a água parada não leva o barco para canto nenhum. A água está ali parada e o barco não se movimenta. E a gente pode ver que quando as águas elas estão mais agitadas, os barcos eles vão mais longe, né? Quando a gente está naquela pilha, vou servir, vou fazer, vou independente de, Deus nos leva a lugares mais altos, Deus nos leva a lugares mais longes. E eu pensando em água parada, eu lembrando, água parada, ela só serve para o quê? Para apodrecer. Olha aí na televisão, quando fala, né? Porque agora só tem falado em coronavírus, mas aquela campanha de que água parada traz o quê? O mosquito da dengue. E se a gente trouxer isso para o espiritual, para a questão do servir. Se a gente ficar parado, a gente é como um barco sobre essa água parada, não vai chegar em lugar nenhum. Se a gente ficar parado, deixar essa água parada, se a gente não mover essas águas, a gente vai acabar apodrecendo por dentro. A gente vai acabar sendo infectado por o vírus da preguiça, por o vírus da desmotivação, pelo vírus do desânimo. A gente vai ficar acomodado aí no sofá, esperando essa circunstância passar. Então, eu espero assim que vocês hoje, na noite de hoje,
possa movimentar as águas do serviço, possa se movimentar de tal forma que Deus te leve para lugares mais longes, para lugares mais altos nele. Não é vírus, não é coronavírus, não é circunstância nenhuma que pode parar a gente, não. É a gente mesmo que se para. É a gente mesmo. Ó. O servir é uma decisão. Você, da mesma forma que você decidiu aceitar Jesus ou não, da mesma forma você decide servir ao reino ou não. Muitos são chamados, mas poucos são aqueles que decidem pegar esse chamado para si. São poucos que decidem escolher o serviço. Então, eu espero que essa palavra, na noite de hoje, tenha te motivado, tenha incendiado seu coração. Eu espero que em breve eu possa estar vendo testemunhos de gente dizendo: Eveline, eu me animei, eu quero fazer alguma coisa mesmo nesse tempo. Como é que eu posso fazer algo? Amém? Então, foi essa palavra que Deus colocou no meu coração para vocês hoje. Eu quero chamar o pastor Alexandre. Quero agradecer pela oportunidade. E sejam abençoados.